1 Coríntios capítulo 11, pastora. Então acompanhe com a gente. Eu quero só lembrar agora, o versos 1, tá? Na verdade, eu não sei por que ele está no capítulo 11, porque ele é final do 10. Mas tudo bem, então daí você vai entender isso e vai entender que o contexto do texto, do capítulo, vem a partir do 2, tá bom? Só para você saber. Ele começa então dizendo: tornem-se meus imitadores como eu o sou de Cristo. Exatamente. Que na verdade isso praticamente é o encerramento do capítulo 10, lá que a gente viu sexta-feira passada, ok? Mas vamos lá então. 1 Coríntios capítulo 11. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se a tivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Deixa eu virar a página aqui. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Gente, aqui, o que a gente precisa entender desse texto aqui para não virar um pretexto para inferiorizar a mulher, né? Ou criar uma doutrina, né? Do cabelo grande ou cabelo curto, do véu ou do não véu. Que existe isso, né? Que existe, né? O que você precisa entender Por causa dessa palavra. Seguinte, né? A cidade de Corinto, eles tinham uma influência muito forte, né? Grega, tá? Aonde as mulheres eram quase uma segunda classe. Os homens eram, né, tidos como fonte primária, tá? E as mulheres eram, né? Na verdade, as mulheres usavam as mulheres, né? Era um termo de uso. Então, daí o que acontece? Quando Paulo vem e implanta a igreja em Corinto, tá? O que acontece? Essas mulheres, elas recebem a palavra de Deus, então elas são empoderadas, ou seja, tá? Elas passam a ser vistas como iguais, homens e mulheres. Estou falando de um contexto histórico da época, tá? Só que eles saem, né, da água para o vinho, ou seja, onde na cultura cretense as mulheres eram desvalorizadas ou não eram consideradas, ou quase como uma sub-raça. Agora, então, com a pregação do evangelho em Coríntio, elas se empoderam e agora elas querem também já mandar, né, nos homens. Então, o que Paulo está fazendo aqui? Paulo falou assim, olha, gente, colocando eu preciso as coisas colocar em ordem, né? em ordem. E observe que aqui a ideia não é dizer assim, ó, o homem é maior que a mulher ou é melhor que a mulher. Não, apenas os seus encargos. Eu vejo que o versículo que melhor retrata isso é o versos 3, porque ele fala assim, ó, quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. Cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus. Ou seja, se isso traz um sentido de inferioridade, então nós estamos dizendo que Cristo é menor que Deus, porque Deus é o cabeça de Cristo. Não, né? O homem é menor que Cristo? Não, a Bíblia fala que Cristo veio como homem, ele tem um encargo maior, uma autoridade maior que foi lhe dada e foi conquistada. Tá? O homem, ele precisa, dado por Deus, o cabeça da mulher. Ele é melhor do que a mulher por causa disso? Não, ele tem um encargo diferente, um encargo. Tá? Por exemplo, no quesito engravidar, o que é o homem perto da mulher? Nada, o homem sequer pode, a mulher pode. Então, quer dizer, então, se fosse assim, então o homem seria inferior à mulher. Tá? Então, é isso que Paulo está tentando colocar aqui, colocando ordem, como a pastora falou. E o versos 10, ele fala, né, por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Na época aqui, então, Paulo fala assim, ó, as mulheres, né, cubram as suas cabeças como um sinal de autoridade, ou seja, nós estamos debaixo de uma autoridade, nós estamos submissas a alguém, como nós hoje, queridos, debaixo de quem você está? Eu sou submisso à palavra de Deus, a Cristo, tá? Então, o que poderia retratar isso na minha vida? Naquela época, ele falou assim, ó, vocês cubram as cabeças, por quê? Porque também na cultura da época, existiam dois tipos de trajes, né? Na verdade, sim, existia um tipo de traje padrão, onde o homem e a mulher, eles usavam o mesmo estilo de roupa, aquelas batas, aquelas coisas. Comprida, né? E o que diferenciava um homem de uma mulher, tá?
levando em consideração que como a roupa era diferente de hoje, então não marcava-se corpo. Então assim, como é que você fazia para diferenciar quem era homem e quem era mulher? Tá? Normalmente as mulheres cobriam as cabeças, era cultural. Tá? E os homens descobriam as cabeças. Com uma exceção, pastor, as prostitutas. As prostitutas ficavam com a cabeça descoberta. Então veja bem, tem todo um contexto cultural aqui que fala de cobrir a cabeça, descobrir quando cobrir, onde descobrir. Justamente a prostituta era descoberta com que diz: em mim ninguém me manda, eu me mando, né? Ninguém é autoridade sobre mim. Só que elas eram as prostitutas. E entendeu? quando você entende esse princípio de autoridade, esse princípio que está descrito aqui, gente, você começa a desfrutar de proteção, de cuidado, porque Deus respeita isso, né? Então, assim, não há inferioridade alguma, né, da mulher com relação ao homem, mas eu vejo que é uma proteção de Deus. Deus fez isso para o nosso bem, sabe? E a mulher que entende isso, né? E o homem que entende que Cristo é seu cabeça. Gente, é tremendo. Tanto é, você leu até o versos 11, isso, pastor? Isso. Tá? Tanto que você vai ver agora, gente, no 16 ele deixa bem claro que isso não é uma polêmica, tá? Mas vamos dar continuidade. A partir do 11, né? Do 11. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É apropriado a uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza das coisas não ensina vocês que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido e que o cabelo comprido é uma glória para a mulher? Pois o cabelo comprido foi lhe dado como um manto. Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. Tá, então, veja bem, nós não temos esse costume de fazer polêmica. A questão não é, agora pode usar cabelo comprido, não pode? Não é essa. É sim, Não é isso. se você tem uma autoridade sobre você. E quem é essa autoridade? Exatamente. Observe que lá ele fala, né, no 11, no Senhor, todavia, a mulher não é independente do marido, ou seja, ela depende do marido, assim como o marido. O homem também depende da mulher, afinal de contas ele veio dela. Então, Ele tá bem não claro. existe aqui maior. Existem cargos diferentes, é isso que está querendo dizer, tá bom? Então, é importante isso para a gente poder não criar nenhum tipo de polêmica e, ao mesmo tempo, uma doutrina, como a gente vê que muitos existem doutrina, não, só pode estar com o véu, né, sobre a cabeça. Vamos lá, gente, é o banco ligando cedo, né? Já viu? Segunda-feira, olha lá. Gente, agora então, verso 17, Isso. né? Vai falar sobre quando eles se assentavam para se reunir, né, para terem comunhão, tá? E a gente usa muito nas 6 esses versículos. Entretanto, nisso que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês e até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem pelos outros. E se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, darei instruções a vocês. Ok? Então aqui, gente, na época também, o que existia? Existia uma festa entre eles que chamava Festa do Amor, onde eles se reuniam, tá?
para ter comunhão como igreja, tá? Só que o que aconteceu? O que começou a acontecer e Paulo percebeu isso? Ele falou assim, olha, eu não estou gostando do que eu estou vendo, né, que eu estou sabendo, né, para mim, o que eu vou dizer para vocês agora não é um elogio com relação às suas reuniões, porque elas têm feito mais mal do que bem. Por quê? Como é que uma reunião conhecida como reunião de amor vai fazer mais mal do que bem? Porque está trazendo mais divisão, né, do que união, né? É algo para trazer comunhão e está trazendo, né, desunião. E por quê? Gente, porque eles se reuniam, cada um levava lá de casa, né, a sua comida, tá, para comer. Só que o que acontece? Famílias melhores abastadas levavam, imagina, né, o seu Chester, o seu peru, né, a sua comida, né, tudo um exemplo, né, não necessariamente essas comidas. E o pobrezinho, coitado, levava a sua sardinha, né, quem sabe, enquanto o rico levava o vinho, né, o pobre levava o fresh, o kisuko, o tang, tá? E eles não compartilhavam isso, mas faziam o quê? Eles separavam, né, esse tipo de coisa. Então, o que acontece? Era um ali, na verdade, aquilo que era para ser amor, né, virava uma competição. E Paulo falou assim, olha, isso não faz bem, isso não está fazendo bem. E daí Paulo falou assim, olha, isso aqui era o quê? Para a gente se acostumar a sentar na mesa como corpo de Cristo, né, como igreja, porque a igreja senta junto, para comer junto, para viver junto, para comer, quando é erva amarga, vamos comer erva amarga junto, mas quando é para comer né, as tâmaras doces, então vamos comer as tâmaras doces. Tá? Nós somos igreja, nós precisamos ser um. Tá? Então é isso que Paulo está tentando. E ele fala sobre a instrução daí de como então tem que ser essa ceia. Quando você, primeiro, quando vocês sentarem para comer, é o verso 23, né? Façam como Jesus fez, tá? E ali ele fala do pão, do vinho, fala sobre a morte de Jesus, né? A gente usa muito esse texto para Santa Ceia, né? E é interessante que ele fala, faça isso em memória de mim. Gente, memória do quê? Tá? Isso aqui é um outro ponto importante. Às vezes a gente quer lembrar das coisas de Deus, pastores, pautando nos milagres, as coisas de Jesus, mas ele nunca falou assim, ó, lembre dos meus milagres. Você tem algum versículo na Bíblia que Deus falou assim, ó, lembre dos meus milagres? Agora você vê ele falando assim, ó, lembra da minha morte. Lembra da minha morte. Né? Faça isso em memória de mim. Memória do quê? Do meu sacrifício, até que eu venha. Interessante isso. Isso aqui traz um ensino pra gente, pastor, porque por que Jesus ele aponta para a morte, mas não aponta para os milagres, por exemplo? Ele está dizendo assim, a minha morte para vocês é mais importante que os milagres. Os milagres são sinais do poder de Deus, de benefícios que eu e você podemos ter e que ele pode produzir, mas não é o fundamento. O fundamento é a morte dele trouxe vida. Por quê? A ideia aqui, justamente, do sentar junto, pastor, é às vezes você deixar de comer o teu peru e você comer a sardinha do outro e dar o teu peru pro outro. Quer dizer, aquela coisa morre para você, né? Comunhão é isso, é você abrir mão de algo seu que você tem direito para favorecer o outro. E assim fazer uma unidade, todos se tornando um. E é essa a ideia. E é isso que ele fala assim, ó, por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Vocês não discernem o corpo de Cristo. E aqui ele está falando de dois tipos de corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja, que está sentada junto, lembra que o contexto todo aqui era a mesa, e o corpo de Cristo, né, o próprio Cristo, né, que é o Senhor e Salvador. Quer dizer, vocês não estão entendendo, né, tudo isso. Então, daí ele fala, né, que é importante a gente se julgar a si mesmo, cada um cuidando das suas atos, das suas atitudes, para que não seja julgado e condenado pelo mundo, tá? E daí ele encerra o verso 33, dizendo, portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, ele volta no assunto da mesa que ele começou lá em cima, tá? Esperem uns pelos outros, uns pelos outros, né? Ou seja, agora vocês já sabem, né? E se alguém tiver fome, né? Que precisa vir e se encher, porque ele falou que tinha gente que ia lá e se embebedava, né? Se empanturrava. Coma na tua casa. Que ele falou assim, como na casa antes, né? Para não fazer vergonha. Eu acho que isso é um ensinamento para tudo na vida, né? É verdade, né? Então, gente, vamos fazer uma fofoca santa. Quer ver uma coisa horrorosa, gente? Às vezes você faz um evento na igreja, né? E daí você sai aquele pessoal com aquele monte de comida na mão, nossa, assim, tipo, preciso levar para casa, né? Tipo assim, por um lado, é bom, né, de você poder, né, servir as pessoas. Por outro lado, você fala, meu Deus, né? Eu acho que não entenderam que a gente vai na igreja para deixar... Deixa eu contar um que já faz tempo, né? Nós fizemos uma vez uma festa julina, né, na igreja, né? E foi colocado no centro das mesas, como enfeite de mesa, né? Era um chapéu de palha virado ao contrário, com uma toalhinha xadrezinha no meio. E ali foi colocado assim pipoca para as pessoas né, irem comendo pipoquinha ali. E claro que o chapéu ali ia ficar, né?
E quando terminou, né, então as pessoas pegaram, algumas pegaram aquele chapéu e foram na mesa e começaram a encher. O chapéu virou bandeja. Virou bandeja. O chapéu virou bandeja. Para levar para casa, gente. Então, qual que é o senso aí de comunidade, ou de como, né? É melhor servir. Eu quero poder servir, não ser servido. Jesus fez isso, ele morreu para ele servir e não ser servido. Então ele podia botar nós na cruz, matar nós em prol dele. Não, ele colocou ele em prol de nós. E essa é a ideia do contexto todo, tá bom? É isso aí, gente, né?